Olá, boa noite, paz do Senhor para todos vocês que estão aí se conectando, entrando aí na nossa live para hoje a gente estudar mais um pouquinho do livro de Romanos. Hoje a gente vai estudar o capítulo 7 do livro de Romanos. Vamos dar sequência aí no estudo desse livro. Então, pega lá a sua Bíblia, você que está entrando aí, você que está se conectando, pega a sua Bíblia, no capítulo 7, ou então conecta a sua Bíblia, liga a sua Bíblia, mas é importante você estar aí com a Bíblia aberta para a gente seguindo junto, né, nesse estudo do livro de Romanos. Hoje, o tema da aula de hoje, do estudo de hoje, é o cristão livre da lei. Então, nós vamos falar isso, sobre a lei, sobre o que Paulo vai nos ensinar a respeito da lei, né? Se a lei se aplica no discipulado cristão, se a lei não se aplica. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre isso, tá bom? Enquanto o pessoal vai entrando aí, vai se conectando aí com a nossa... no nosso estudo, nós vamos orar, pedindo para que Deus ele traga sobre nós a direção do Espírito para que a gente compreenda a palavra dele e, para além de compreender, que a gente possa aplicar essa palavra no nosso dia a dia, na nossa vida cristã. E aí hoje tem aquele texto que é tão famoso do conflito que nós temos, né, de querer fazer o bem, mas não conseguir. Então nós vamos falar um pouco sobre esse conflito que está em nós. Então vamos orar nessa noite, pedindo para que o Senhor nos dê a graça de nós sermos alimentados com a palavra dele, amém? Feche seus olhos. Senhor, nós nos colocamos diante de ti nessa noite, nós nos colocamos na tua presença, sabendo que é a tua graça que nos alcança. Senhor, nessa noite pedimos que o Senhor nos encha com a tua palavra, que o Senhor nos renove, que o Senhor nos restaure, para que nós possamos, ó Deus, ter uma vida segundo os teus preceitos, segundo a tua vontade, que nessa noite nós possamos nos conectar a ti através da tua palavra. É isso que nós te pedimos, Jesus. Amém. Amém. Então, olha só, vamos lá no capítulo 7 de Romanos. Já tá aí com a sua Bíblia aberta? Tá? Ok? Vamos lá? Eu vou ler na NVI. Tô aqui com a Bíblia Mensagem, tem um trecho aqui da mensagem que depois eu vou ler, mas a leitura aqui vai ser na NVI, tá bom? Então vamos lá. Vamos falar um pouquinho do que nós vimos na semana passada. O Luiz trouxe o estudo sobre Romanos 6, e aí estudo sobre Romanos 6, nós falamos sobre sermos livres do pecado, não foi isso que Paulo fala? Sobre nós sermos livres do pecado. Ele vai falar do batismo, que ele simboliza essa morte e ressurreição, essa identificação no sacrifício de Cristo. Então, se Romanos 6 fala de nós sermos livres do pecado, Romanos 7 vai falar de sermos livres da lei. Tá? Vai falar do impacto dessa lei e como que isso acontece aí na vida do cristão. E é comum a gente ter a seguinte pergunta: qual é a relação entre os cristãos e a lei? Existe relação entre os cristãos e a lei? Uma pergunta também que a gente faz: qual é o lugar da lei dentro do discipulado cristão? Sendo que Jesus ele vai trazer para nós, ele vai inaugurar para nós um novo tempo, né? O tempo da graça. Então, como que a gente se relaciona com a lei? É isso que Paulo vai trazer para a gente aqui nesse capítulo 7 de Romano. Ele vai falar para nós, e nós já temos acompanhado essa construção desse argumento de Paulo desde o capítulo 1, que nós não somos salvos baseados nas nossas obras, nós não somos salvos baseados nos princípios da lei, nós somos salvos pela graça. Ele vai, e aí nós falamos já que ele vai dar o exemplo para nós de Abraão, não é? Abraão, ele foi justificado pela fé, então nós somos salvos pela graça, nós não somos salvos pelos princípios da lei. Ele vai falar para nós que agora, e aí ele vai explicar lá para os primeiros ouvintes aí dessas palavras da carta de Romanos, que agora a nossa relação com Deus, ela passa para um outro nível.
Se antes ela estava aqui, ó, no patamar da lei, dos preceitos da lei, e ele vai explicar um pouquinho para nós sobre isso, e a gente vai caminhar um pouco com Paulo a respeito disso. Ele vai falar que agora a nossa relação, ela não está mais baseada nos princípios da lei, mas ela passa para o nível da graça. É uma outra instância de relacionamento com Deus. E aí essa questão da graça, veja bem, Paulo vai falar para nós que não é mais uma questão de cumprir ou não a lei. Não é mais isso, cumprir ou não a lei mosaica. Paulo vai falar que essa outra dimensão do relacionamento é nós sermos ou não parecidos com Deus. Nós termos ou não a natureza de Deus. Lembra quando a gente falou sobre sermos justificados, que ser justificado não é ser perdoado, ser justificado é mudar a natureza. É exatamente isso que Paulo continua construindo aqui, mas ele vai falar agora com esse olhar para a lei. Se a lei aponta o pecado, a gente precisa de perdão do pecado. Esse novo relacionamento com Deus na graça muda o nosso estado. Então agora não é questão cumprir ou não a lei, obedecer ou não a lei. A questão é agora ter ou não a natureza de Deus. Ser ou não nova criatura em Cristo. E isso a gente não consegue ter por esforço próprio. A gente não consegue ter por determinação pessoal. Isso a gente precisa de algo que está para além de nós, que está fora de nós. Então, se a lei ela vem como algo que a gente cumpria nos preceitos aqui que Deus determinava para que fosse cumprido, para que pudesse chegar a um determinado lugar, agora nós temos a dimensão de sermos ou não parecido com Deus, de termos ou não a natureza de Deus, algo que está para além de nós, que está para fora de nós. A salvação não está atrelada a nada que nós possamos fazer. A salvação, vamos lá, vamos lembrar mais uma vez, não reside no cumprimento ou não da lei, mas em ser ou não coparticipante da natureza de Deus. Assim como João vai falar para nós, ser ou não nascido de novo, não é? Isso que João vai falar lá, quando ele vai escrever a conversa de Jesus com Nicodemos, que é preciso nascer de novo, ter uma nova natureza. E Paulo já falou um pouco disso no capítulo 6, que o irmão Luiz falou na semana passada, sobre essa nova natureza que é trazida para nós aí também com as águas do batismo, ok? Vamos ler então os primeiros versículos do 1 ao 3, vamos ver aí que Paulo ele vai trazer uma ilustração, uma comparação para a gente entender um pouco do que ele está falando a respeito da lei. Então vamos lá, vamos ler do versículo 1 ao 3 de Romanos 7. Mais uma vez eu vou falar com você, a minha tradução é a NVI, tá bom? Então vamos lá. Meus irmãos, falo a vocês como a pessoas que já conhecem a lei. Acaso vocês não sabem que a lei tem autoridade sobre alguém apenas enquanto ele vive? Por exemplo, pela lei, a mulher casada está ligada ao seu marido enquanto ele estiver vivo. Mas se o marido morrer, ela estará livre da lei do casamento. Por isso, se ela se casar com outro homem enquanto seu marido ainda estiver vivo, será considerada adúltera. Mas se o marido morrer, ela estará livre daquela lei. E mesmo que venha se casar com outro homem, não será adúltera. Olha o que Paulo está falando para nós aí. Paulo está falando de uma analogia do casamento. Olha só, ele traz uma ilustração para nós dizendo assim, ó, se uma mulher, ela se casa, a lei que vai prender essa mulher a esse marido, que vai estabelecer esse casamento, ela só estabelece enquanto o marido está vivo. Porque se o marido morre, com o falecimento do marido, a esposa ela é liberada para um novo relacionamento. Então, olha só, olha os termos que Paulo usa: casamento, morte, noiva, não é? Olha, vamos lembrar a igreja, a noiva de Cristo. Então, o que que Paulo está falando? Olha, foi isso que Cristo fez por nós. Quando Cristo ele morre na cruz por nós, aqueles preceitos da lei morreram com ele na cruz.
Quando Cristo ressuscita, nasce uma nova dimensão de relacionamento, de ressurreição, e agora, como aquela antiga aliança morreu, agora nós podemos nos relacionar com Cristo nessa nova aliança. Somos aí alvos desse novo relacionamento com Cristo. Então foi isso que Cristo fez por nós. Então quando a gente se identifica com Cristo através da sua morte, que até foi representado lá nas águas do batismo, a gente sai de um estado e passa para outro. Essa analogia que Paulo fala, aquela mulher sai de um casamento, ela é liberada de um casamento e ela pode entrar em outro casamento. Então nós estávamos no estado em que a lei nos condenava. Agora a gente passa para um estado onde a lei não mais nos alcança, a lei não mais nos atinge, porque agora nós somos julgados por outros critérios. Quais são os critérios? A vida de Deus. O padrão da vida de Deus. Não é mais a lei que nos julga. Saiu da dimensão do julgamento. Quando ele fala, olha, nenhuma condenação há. Então agora nós não somos mais condenados pela lei. Agora nós somos julgados por outros critérios. Os critérios da vida de Deus. E é por isso que ele vai falar essa ilustração dessa mulher. Então a lei, ela só tem a autoridade enquanto a pessoa está viva. Morreu, não tem mais, não é? É essa a analogia que ele faz, trazendo para nós a questão da morte de Cristo. Então, a lei estava viva. Quando Cristo morre na cruz, a lei morre. Cristo cumpriu a lei morre com Cristo. E o que vem agora? Essa nova dimensão de relacionamento com Deus, que agora é através da graça, tá? Mas aí ele vai falar um pouco para nós sobre o poder da lei mosaica para os judeus. Ele vai falar dessa relação da lei mosaica para os judeus. E aí uma coisa interessante a gente pensar é que nós morremos para a lei através do corpo de Cristo. Então, como aconteceu essa morte para a lei? Como aconteceu? Por meio do corpo de Cristo. E o que isso significa? Significa morrer para o pecado. Morrer para a lei também significa morrer para o pecado. E tanto morrer para a lei, quanto morrer para o pecado, significa que a morte de Cristo, ela retirou de nós, irmãos, a maldição. A morte de Cristo retirou de nós a condenação. Foi por isso que a lei foi eliminada com Cristo. Mas vamos falar um pouquinho mais da lei. Vamos ler o capítulo 4 e o 6. Vamos lá. Capítulo 4 e 6. Assim, meus irmãos, vocês também morreram para a lei, por meio do corpo de Cristo. Viu que eu falei? Para pertencerem a outro, aquele que ressuscitou dos mortos, a fim de que venhamos a dar frutos para Deus. Pois quando éramos controlados pela carne, as paixões pecaminosas, despertadas pela lei, atuavam em nossos corpos, de forma que dávamos frutos para a morte. Mas agora, morrendo para aquilo que antes nos prendia, fomos libertados da lei, para que sirvamos conforme o novo modo do Espírito, e não segundo a velha forma da lei escrita. Muito bem. E o que isso significa? Então, vamos lá. Vamos pensar um pouco nessa questão da lei, que a lei mosaica, nós costumamos dizer que ela contém, né, 3 preceitos básicos, ok? Então, a lei mosaica, ela contém os preceitos morais, os preceitos cerimoniais e os preceitos civis. O que é isso? O que é preceito moral? Moral tem a ver com hábitos, com comportamentos em relação aos outros, em relação ao bem-estar, aquilo que vai ser bom e ser como anéis e laços que nos unem aos outros. Tudo que é moral é relacionado ao outro, à convivência. Os preceitos cerimoniais da lei eram aqueles estatutos estabelecidos como deveria acontecer o culto a Deus. Então,
Aí nós vamos ter todos aqueles mandamentos a respeito do sacrifício, do cordeiro, do sangue, como deveria acontecer ali o culto, eram as leis cerimoniais, como eram regidas as cerimônias de adoração a Deus. E os preceitos civis eram as leis que determinavam as relações entre as pessoas em sociedade. Então, você não pode esticar a sua cerca de forma que você invada a terra do outro. Você não pode roubar o que é do outro. Então, são os preceitos civis. Nesse contexto, o que nós vemos Paulo falando aqui, que os preceitos morais da lei judaica, esses preceitos, eles não passam. Eles não passam os preceitos morais. E Cristo traz isso, esses preceitos morais, que ame seu Deus acima de todo teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e o teu próximo como a ti mesmo. O que vai ser superado? Os preceitos cerimoniais, os preceitos civis, né? Então, o que Paulo fala para nós é que a lei, ela cumpriu o seu papel, o de realçar o pecado, de mostrar o pecado. E aí é isso que ele está explicando para os judeus. A lei, ela cumpriu o seu papel, ela mostrou, ela deixou um legado, vocês entenderam o espírito da lei, vocês perceberam o que estava acontecendo, a lei mostrou o pecado, mas agora, a lei já cumpriu o seu papel e ela terminou a sua trajetória em Cristo. Agora em Cristo nós temos um novo estado das coisas, o estado da graça. Então a lei, ela traz para o homem essa direção, ela traz para o homem um indicativo, ela aponta para a necessidade de conserto, ela aponta para a necessidade de mudança de caminho, mas a lei não é o caminho. O caminho é Cristo, o caminho é o Cordeiro. A lei aponta, precisa mudar o caminho. Isso aqui tá errado, mas não é o caminho em si, o caminho é o Cordeiro. Então a lei, ela vem para denunciar o pecado, ela vem para mostrar o pecado. Então quando o homem, ele é tocado pela lei, ele se dá conta da lei, do que a lei ensina, ele corre para quê? Para a graça. Por quê? Porque o homem em si, na sua naturalidade, ele não consegue se aproximar de Deus, ele não consegue alcançar Deus, precisa ir do movimento de Deus na direção desse homem. Então, qual que é o efeito da lei? É mostrar o pecado. O efeito da lei é falar, olha, isso aqui desagrada a Deus. Isso aqui está fora daquilo que Deus planejou para você. Olha, isso aqui faz parte das paixões humanas. Isso aqui faz parte das paixões carnais. Esse é o seu estado. Olha o seu estado de morte. Então, veja bem, a lei não é a morte. A lei denuncia o estado de morte que nós estávamos pelo pecado. Então falar, mas Paulo está falando que a lei traz a morte? Não, a lei mostra o estado de morte que o pecado causa. Mortos no pecado, não é isso que Paulo fala lá em Efésios? Então aqueles que foram liberados da lei, eles morreram para o pecado, morreram para a lei, ressuscitaram em Cristo. Então a lei não tem mais efeito, não porque a lei estava errada, não porque a lei, Deus resolveu da lei, mas viu que não dava certo e mudou de plano. Não, a lei, ela faz parte do projeto de salvação. A lei cumpriu o seu papel. Mas a salvação, ela é poder da graça, que também faz parte daquilo que Deus planejou. Vamos pensar que quando o cordeiro era sacrificado no altar, o sangue aspergido, apontava para onde? Apontava para o sacrifício de Cristo. O que João Batista diz? Eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, aquele cordeiro morto no altar de sacrifício era um tipo de Cristo, um tipo daquilo que haveria de ser a nossa redenção eterna, ok? Então, a ideia que a lei não vem para salvar, mas
denunciar o pecado e mostrar, vocês precisam da salvação, e a salvação só está em Deus, a salvação está em Cristo, ok? Vamos lá para os versículos seguintes, versículos 7 e 8. O que diremos então? A lei é pecado? De maneira nenhuma. De fato, eu não saberia o que é pecado senão por meio da lei, pois na realidade eu não saberia o que é cobiça se a lei não dissesse não cobiçarás. Mas o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, produziu em mim um tipo de desejo cobiçoso, pois sem a lei o pecado está morto. Antes eu vivia sem a lei, mas quando o mandamento veio, o pecado reviveu e eu morri. Muito bem, o que Paulo está querendo falar pra gente aí? Então vamos pensar. A lei não é pecado, claro que a lei não é pecado, a lei denuncia o pecado, como eu já disse para vocês. Mas vamos pensar numa coisa. A lei vem para dizer, Paulo falou assim, não cobiçarás. Então, cobiçar é pecado. Cobiçar é desvio. A lei veio para mostrar que tudo aquilo que a gente faz em desacordo com a lei é perda da identidade humana, é desvio da identidade humana que Deus projetou para nós no Éden. É isso que a lei veio mostrar. Então, a lei mostra que à medida que eu estou vivendo em desacordo com a lei, eu estou vivendo de acordo com as minhas paixões humanas, com as minhas paixões carnais. Então, é nesse sentido que a lei, ela pode ter aí, vamos dizer, uma relevância para nós cristãos. No sentido de mostrar as paixões humanas que nós temos, porque todas as vezes que a gente estiver vivendo segundo a carne, nós não estaremos vivendo e andando segundo o Espírito, que é o que Paulo fala lá em Gálatas, não é? O que Paulo fala para nós em Gálatas? Obras da carne e frutos do Espírito. Se eu olho para obras da carne e olho para o fruto do Espírito, e aí eu vou olhar lá na lei, eu vou ver que ele não está falando diferente do que a lei já estabelecia nos preceitos da moralidade, nos preceitos da conformidade com a moral de Deus. Porque qual que é o nosso padrão de moral? O padrão da moral de Deus. Então, quando eu estou debaixo de Cristo, eu vivo uma vida segundo a qual não a lei. Por quê? Porque o fruto do Espírito é essa ideia de quem já se desconectou da lei, de quem já morreu para o pecado e agora tem uma nova vida, que não está mais debaixo da ira de Deus, não está debaixo da condenação, mas tem vida transformada em Cristo. É isso que Paulo está dizendo para nós, articulando aí com essa lei. Claro, ele estava dizendo isso primeiro para os cristãos de Roma, cristãos aqui, como ele diz lá no primeiro versículo, vocês conhecem a lei, que eram convertidos do judaísmo, porque ele está estabelecendo paralelos entre lei e graça, mas que serve para nós também nos dias de hoje. Serve para nós em que sentido, Simone? Quando eu abro a Bíblia, eu vejo todo o Antigo Testamento e eu vejo a lei. Eu não posso rasgar isso aqui e falar, não serve mais para mim, eu jogo fora, jogo no lixo. Não, ela tem sentido no aspecto de que é uma progressão da revelação de Deus para mim. O que está escrito no Novo Testamento não é diferente do padrão moral de Deus do Antigo Testamento. Ok? Vamos lá para o versículo do 9 ao 12. Ver o que Paulo continua falando para nós aqui. Então, eu vou repetir o 9, tá? Antes eu vivia sem lei, mas quando o mandamento veio, o pecado reviveu e eu morri. Descobri que o próprio mandamento, destinado para produzir vida, na verdade produziu morte. Pois o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, enganou-me, por meio do mandamento me matou. De fato, a lei é santa, e o mandamento é santo, justo e bom. Esse trecho eu vou ler aqui para você, vou fazer uma leitura na Bíblia Mensagem, que eu gosto do jeito que ele está aqui. Aqui ele tem um fragmento diferente, em vez de ser do 9 ao 12, é do 8 ao 12, tá bom?
Vocês não se lembram de como eram as coisas? Eu me lembro perfeitamente. O código da lei começou muito bem, mas acontece que o pecado encontrou uma maneira de perverter o mandamento, transformando-o em tentação, fazendo dele um fruto proibido. O código da lei, em vez de ser usado para me guiar, serviu para me seduzir. Sem a complexidade do código da lei, o pecado parecia sem atrativos e sem vida. E em seguida, meu caminho, eu seguia meu caminho sem dar muita atenção para ele. Mas depois que o pecado pôs as mãos no código da lei e se tornou chama a enganar-me, levando-me a um desvio. Desse modo, o pecado estava vivo e eu morto. Mas o código da lei em si é bom, é sabedoria da parte de Deus, e cada mandamento é saudável e santo. Então, a lei é santa, saudável e divina. É isso que Paulo está falando. Então, vamos pensar aqui e eu vou te dar um exemplo disso aqui que Paulo está falando. Imagina um sujeito que cobiçava. Só que ele não sabia que o que ele estava fazendo era cobiçar, tá bom? Ele cobiçava, mas não sabia que o que ele estava fazendo era cobiçar. Até que a lei aparece e a lei, ela faz o seguinte, ela dá nome para os bois. Ela falou, ó, isso que você está fazendo é cobiça, isso não está de acordo com o que Deus sonhou e planejou para você. Então, agora o sujeito sabe que ele está em pecado, porque ele sabe que aquilo que ele está fazendo é cobiça. Aí, ele viu que estava fazendo algo que não agradava a Deus, então ele tenta vencer. E ele luta contra aquilo e ele diz para ele mesmo, não vou mais cobiçar, não vou mais cobiçar. Aí, então, ele vai caminhando e aí esse sujeito ele vai se dando conta, irmãos, de que o negócio não é simples assim, de que aquilo é mais forte do que a vontade, do que o desejo dele de não cobiçar mais. E aí, ao invés dele deixar de cobiçar, ele acaba cobiçando cada vez mais. Então, independente dele concordar com a lei, porque ele concorda que a lei tá certa, ele descobre que concordar com a lei não resolve o problema dele. Que saber que ele está cobiçando, saber que é errado e querer fazer diferente não resolve a situação. Ele tem uma situação de fraqueza permanente. Ele não consegue lutar com aquilo, ele não tem forças. É como se ele tivesse amarrado, com as mãos amarradas. Ele quer desamarrar, mas ele não consegue. A cobiça agora que a lei denuncia, a vida dele, que a lei denuncia para a vida dele, vai se tornar mais forte do que a vontade dele em vencer a cobiça. É isso que Paulo está falando aqui para nós. Então ele descobre que ele não consegue vencer a cobiça. A lei mostrou a cobiça nesse aspecto que se torna sedução e se torna morte, porque ele não consegue vencer a cobiça com as forças dele. E aí é nesse sentido, quando o sujeito ele se torna assim, de mãos atadas, ele vê que ele não consegue, que a lei aponta para a graça. Ó, tá vendo? Você não consegue sozinho. Você precisa de algo maior do que você. Você precisa da graça, você precisa de Cristo. E é nesse sentido que a lei, o tempo todo, aponta para a graça. Aponta para a necessidade de algo que nós não temos em nós mesmos. Que eu não posso alcançar, eu preciso de algo que Deus faça. E foi isso que Jesus fez. Foi isso que Jesus fez por nós. Que Jesus nos tirou desse estado de quem tenta lutar, de quem parece que que entrou numa areia movediça e está tentando sair da areia da movediça se puxando pelo cabelo. É assim. Jesus, então, vem e através da sua morte e ressurreição nos traz a graça e fala, olha, a lei ela fez isso, ela apontou o tempo todo para a graça. Você precisa de Cristo para poder sair, no caso aqui do nosso exemplo, da situação de cobiça. Precisa de Cristo. Ok? Deu para entender? Vamos lá para os versículos seguintes do que Paulo está falando para nós. Nós lemos até o 12, então vamos lá, do 13 em diante.
Então o que é bom se tornou morte para mim? De maneira nenhuma. Mas para que o pecado se mostrasse como pecado, ele produziu morte em mim por meio do que era bom, de modo que por meio do mandamento ele se mostrasse extremamente pecaminoso. Sabemos que a lei é espiritual, eu, contudo, não sou, pois fui vendido como escravo ao pecado. Não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. E se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Nesse caso, não sou mais eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Sei que nada de bom habita em mim, isso é, em minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Assim, encontro esta lei que atua em mim. Quando eu quero fazer o bem, o mal está junto a mim. Pois no íntimo do meu ser tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Miserável homem que sou, quem me libertará do corpo sujeito a essa morte? Graças a Deus, por Jesus Cristo nosso Senhor, de modo que com a mente eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne da lei do pecado. O que Paulo está falando para nós aí, irmãos, se não desse conflito que se vive, desse conflito que nós temos entre querer fazer o bem e não conseguir. Querer, o sujeito que queria deixar de ser cobiçoso, mas não conseguia. E aí ele vai falar, nesse estado, a gente olha e é como se estivéssemos totalmente perdidos. Então imagina, mais uma vez, o sujeito que a lei é apresentada, à medida que ele vai lendo a lei, vai se dando conta daquilo, que aquilo que ele achava natural, não é natural. Aquilo que ele achava que era normal, não é normal. Aquilo que ele achava fazer parte da natureza humana, na verdade é algo absurdo, é anti-humanidade e está totalmente dissonante do projeto inicial de Deus. E aí a vontade dele se converte, ele não quer mais fazer aquilo, ele está lutando. Só que ele vai descobrindo a sua impotência de atingir aquele padrão da humanidade que Cristo estabeleceu, da moralidade de Deus, e aí ele vai se vendo impotente e descobre que nele mesmo não há forças suficientes para isso. Foi isso que a lei faz. É isso que a lei faz, foi isso que a lei fez. A lei não apenas disse para ele que há um padrão, mas disse que esse padrão não dá para ser atingido com as suas forças. Então, vem o quê? O desespero. E aí Paulo fala, né? Do desespero. A luta contra o pecado, a luta contra os desejos humanos. Essa luta que vem sobre todos nós. E se Paulo está falando é porque ele também. Ele está falando dele, ele passa por uma pessoalidade. Ele está falando dele viver essa luta. Então, quando nós vivemos essa luta, às vezes a gente fala, nossa, eu devo ser o pior cristão da face da terra. Eu devo ser a pior pessoa da face da terra, porque olha como eu estou lutando e tá difícil eu superar esse pecado, essa tentação, essa tendência pecaminosa. Então, queridos, Paulo está falando dele. Paulo está trazendo esse texto na primeira pessoa para nós. Paulo vivia esse conflito. Então, esse conflito, ele faz parte do nosso crescimento. Esse conflito faz parte da nossa trajetória. Esse conflito, essa luta contra o pecado. É como se você tivesse um problema de coração e aí você tem
um problema sério cardíaco. Aí você fala assim pro seu cardiologista: doutor, eu vou participar aí, vou participar de uma maratona. Maratona, a gente sabe, são 42 quilômetros, né? Vou participar de uma maratona. Aí o seu cardiologista olha bem pra você e fala assim: você não pode, você não tem condições de participar dessa maratona porque você tem problema no seu coração. Se você participar dessa maratona, pode te dar um colapso e você morrer. Aí você olha bem para a cara do médico e fala assim: então, doutor, mas eu quero participar dessa maratona, eu tenho muita vontade, eu tenho muito desejo, eu quero fazer. Aí o médico olha bem para você e fala assim: então, meu querido, a questão não é você querer ou não querer, a questão é que você não pode. Você não pode. Ou, em outras palavras, você é prisioneiro dessa enfermidade. Da mesma forma, irmãos, que a raça humana é prisioneira do pecado. Por isso que a gente vive essa luta. E, então eu sou prisioneiro do pecado. O pecado é como se fosse uma lei, e Paulo vai falar da lei do pecado que atua dentro de nós. Uma lei que impulsiona o nosso ego, o nosso eu interior. Uma lei que determina a nossa incapacidade de viver a altura do padrão que Deus estabeleceu para nós. Por isso é o fato de sermos dominados pelo pecado, por essa natureza que se corrompeu. E aí, Paulo vai mostrar para nós que Jesus Cristo é o único caminho para recuperar essa humanidade dessa prisão do pecado, dessa prisão da impotência contra o pecado. A luta contra o pecado, ela só é vencida em Cristo. Só é vencida em Cristo. Só a graça de Deus consegue fazer isso. E é isso que a lei vai denunciar para nós. Que só a graça vai trazer isso para nós. Então, graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. É como Paulo termina aqui esse capítulo, é como se fosse um grito de vitória do apóstolo. Por quê? Porque Jesus Cristo pagou o preço que era nosso, ele satisfez o preço da justiça de Deus, ele trouxe para nós a sua vida através do seu Espírito, que vai nos permitir viver segundo um padrão superior da moralidade de Deus, graças a Jesus Cristo. Então veja, Jesus resolve a angústia daquele que não sabe o que fazer, daquele que luta contra o pecado. Qual a única forma de vencermos o pecado? Jesus Cristo. Eu quero ler um trechinho aqui que eu anotei para você. Jesus resolve a angústia daquele que, tendo a vontade e a sua lógica convertidas à lei, tem de lutar com a sua própria incapacidade, com a sua inequívoca impotência. Imagina a angústia do sujeito que quer fazer o bem e não consegue. É o grito de Paulo: desventurado homem que sou, o bem que eu quero eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse está diante de mim. Esse desespero só é resolvido na cruz. É na cruz que esse desespero da humanidade é resolvido. Então Jesus Cristo resolveu o problema. Ele satisfez a justiça divina por completo. Ele pagou o débito, o preço que era nosso. Então ele trouxe para nós a vida. A lei apontava para o pecado. A graça aponta para a nova natureza e a libertação do pecado. E aí eu quero terminar o nosso encontro de hoje com algo que tem aqui na Bíblia Mensagem. Essa Bíblia que eu tenho é uma Bíblia de estudo, mensagem de estudo, e ele traz um comentário aqui que eu quero compartilhar com você, que eu acho bem relevante. Uma luta é travada no nosso interior. Decidimos desistir de todas as palavras e ações que promovem nossos desejos egoístas. Levantamos de manhã,
montamos num cavalo branco, empunhamos a nossa lança e galopamos no mundo para viver como cavaleiros do nosso Senhor. Mas antes que o dia chegue à metade, algo irrompe a nossa missão de cavaleiro. Não por um inimigo de fora, mas por um inimigo de dentro de nós. Decidimos amar nossos amigos e de repente descobrimos que estamos usando para o nosso proveito próprio. Decidimos perdoar e de repente descobrimos que estamos planejando vingança. Mesmo tendo decidido obedecer aos mandamentos, nós os desobedecemos. Uma guerra acontece dentro de nós e algumas vezes parece que perdemos a batalha. Alguém pode nos ajudar? É o que queremos saber. Ou estamos sozinhos para enfrentar essa batalha? E Paulo diz, não estamos sozinhos. E aí eu te convido para na próxima semana continuar com a gente no capítulo 8, porque é no capítulo 8 que Paulo vai dar essa resposta. A solução para esse conflito é viver de acordo com Deus. A solução para esse conflito é viver conforme aquilo estabelecido por Deus em Cristo. Então no capítulo 8 ele vai dar aí a solução para esse problema. Ele já fala, graças a Deus em Jesus Cristo, nós somos livres dessa condenação. Mas no capítulo 8 ele vai trazer isso de forma mais elaborada para nós. E aí não perca o estudo da semana que vem, que a gente vai falar sobre essa nova vida, essa solução que é viver de acordo com a vontade de Deus. Amém? Espero que você tenha gostado do nosso encontro de hoje. A gente estudando sobre Romanos, falamos aí sobre a lei. No domingo, nós vamos estar juntos na igreja, então espero vocês lá, eu vou estar lá na igreja, nós vamos participar juntos da Santa Ceia, conforme você tem recebido aí as nossas publicações, seguindo todas as orientações aí de segurança, mas nós estaremos juntos e na quinta-feira que vem, também o culto vai ser transmitido lá da igreja, nós também teremos a participação, então quem quiser participar do estudo na próxima semana, nós já vamos ter lá na igreja, mas também vamos continuar transmitindo aqui através do Facebook para você, tá? Espero que você seja alimentado, acrescentado com essa palavra, quero orar pela sua vida agora, feche seus olhos. Senhor, nós te agradecemos por este encontro. Sabemos, Pai, que nós somos livres da lei, somos livres do pecado através do teu corpo, que foi, Pai, dado por nós naquela cruz. Senhor, que grande graça nós temos através desse amor que explodiu naquela cruz. Que grande graça, Senhor, de sermos livres do pecado, de sermos livres da lei e podermos, Senhor, mergulhar na graça que muda, Senhor, a nossa situação, que transforma a nossa natureza. Senhor, que a tua palavra, ela cumpra o propósito nas nossas vidas, que nós possamos ter uma vida de acordo com a tua vontade, uma vida de acordo com o teu querer, uma vida de acordo com o teu plano e projeto para nós, que nós possamos reconhecer que sozinhos nós não conseguimos, mas nós precisamos, Senhor, da tua graça e do teu agir em nós. Age em nós através do teu Espírito, é o que nós te pedimos, Senhor. Amém. Amém. Deus abençoe vocês. Até a próxima.